Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Chegou a nossa sexta dia da atualidade. E olha só, atualidade fresquinha para nós discutirmos, uma atualidade que é internacional. Mas antes disso, queria aproveitar e sugerir a você que ouça uma canção que é um hino atemporal chamada Como Nossos Pais, do querido Belchior, que nos deixou na semana passada, interpretada na voz muito potente e marcante da Elis Regina. Bem, aproveitando então a deixa dessa canção para começar a nossa atualidade, pessoal, será que os franceses votam ainda como os pais deles, hein? Será? Acho que não, gente. Parece que não. Ou pelo menos já no primeiro turno das eleições presidenciais da França deste ano, eles deram conta de que não votam mais como os pais deles. Por que eu digo isso? Nossa atualidade da semana tá aqui, ó, gente. O cenário eleitoral da França em 2017, né? Se você tá me vendo na sexta ou no sábado, você ainda tá na expectativa ou ainda vai se ligar à expectativa do segundo turno das eleições presidenciais na França deste ano, 2017, que acontece no dia 7 de maio. Se você tá me vendo depois do segundo turno, você já sabe o resultado, já tem um panorama mais geral a respeito. Mas olha só, vamos conversar um pouquinho então e perceber assim, por que eu estou dizendo que os franceses não parecem votar mais como os pais deles, né? Aproveitando a deixa da canção. Olha, que eu tenho uma pergunta que o próprio Le Monde, jornal de grande circulação na França, fez. Gente, por que será que os ataques terroristas quebraram as eleições da França, hein? Os ataques terroristas, por que será que eles quebraram as eleições? Eles usaram até o verbo frapper, né? Quer dizer, essa coisa de quebrar a banca mesmo das eleições, de quebrar a aposta. Olha, gente, nós temos aí um cenário, desde o ataque ao Charlie Hebdo, lá em janeiro de 2015, que foi se tornando conflagrado. O que quer dizer isso? Foram várias áreas, vários locais com ataques diferentes no decorrer desse período, desse tempo, né, de 2015 até os nossos dias. Ataques repetidos na própria França, né, Paris, Nice, Bélgica, Berlim, Turquia e olha pessoal, vários focos aqui a colar, tá? Então, o que acontece aí? Vários ataques reivindicados como autoria pelo Estado Islâmico, pelo Daesh, e aí nesse sentido vem a conversa sociopolítica do jornal dizendo, pera lá, por que é que será, qual é o ponto de causa dos ataques terroristas terem mudado aí um pouco do discurso e muito da intenção de voto dos franceses, hein? Primeiro de tudo, pessoal, é importante a gente salientar então que os franceses não votam mais como seus pais porque mudamos aí a ida para segundo turno, tá? Eu já explico melhor ponto a ponto aqui desse resumo, pessoal. Olha só, nem direita nem esquerda, que era quem costumava disputar as eleições em segundo turno na França, dessa vez ficaram pontuadas ou foram de maneira como acontecia tradicionalmente, né? Dessa vez nós temos uma ultraconservadora, Marine Le Pen, do lado da Frente Nacionalista, e um centrista do outro lado, que veio para a corrida eleitoral como um azarão, né? Já vamos chegar nisso também, pessoal. Olha só, então vejam, os candidatos, e principalmente o François Fillon, que era o principal citado como intenção de voto quando começaram as eleições, quando começou a corrida eleitoral, pessoal, olha que interessante, o que aconteceu com o François Fillon? Ele foi denunciado, ele apareceu aí como fonte de vários escândalos na mídia relacionados a um recebimento indevido pela mulher, que teria sido encostada como cargo de confiança, mas nunca teria aparecido no seu gabinete, né? E isso repercutiu muito mal, veja só, ele não foi sequer para o segundo turno. Então, François Fillon ficou para trás. Outra coisa inusitada, gente, das eleições na França desse ano, é que o François Hollande, que é presidente francês no momento, primeiro, ele não foi bem quisto por qualquer um dos candidatos. Ninguém o quis no seu palanque, né, como puxador de votos, porque de fato achou que a presença dele seria mais maléfica do que benéfica,
né? Então veja, isso já não é uma boa constatação. Outra constatação interessante é que ele, mesmo podendo se candidatar à reeleição, porque esse mandato que ele finaliza este ano é o primeiro mandato, né? Então ele poderia se candidatar à reeleição, ele não quis, gente, ele abriu mão, principalmente observando as pesquisas de intenção de voto e de confiabilidade, de credibilidade, de aprovação do seu governo. Pesquisas em franca descendência, né? Ou seja, em queda. E com números muito ruins em relação ao governo dele nos últimos 2 anos, e só piorando. Então, por isso, uma causa aí que gera 2 consequências. A primeira, ele não se candidatou à reeleição. A segunda, todos os candidatos, nenhum fez questão de tê-lo como puxador de voto, como palanque aí, como presença nos seus palanques eleitorais, por assim dizer, né? Então, é um cenário um pouco diferente. E é um cenário um pouco diferente também pela quantidade de votos, pessoal, que conseguiu a Marine Le Pen para ir para o segundo turno, né? Por que eu digo um cenário um pouco diferente? Porque esse discurso ultraconservador ganhou força na Europa, principalmente depois das ocorrências, gente, sistemáticas de ataques terroristas, né? Então tá aí a causa. Por que é que os ataques terroristas acabaram quebrando a banca das apostas aí das eleições francesas e quebrando a tradição também, né, gente, de esquerda e direita estarem num segundo turno, tá? A quantidade de votos ou de intenções de votos da Marine Le Pen também tem a ver com esse discurso, com essa força dela ser ultraconservadora e de tentar preservar no discurso e nas propostas uma França sem contaminação, como eles diriam na Frente Nacionalista, né? Ou seja, fechar as fronteiras, não deixar chegarem mais imigrantes, né? Ela é bastante xenofóbica, inclusive, nos discursos, mas já vamos chegar lá. Olha, gente, então tá aqui, ó, a quantidade de votos com que foram para o segundo turno, né? 23,86% Macron, 21,43% a Le Pen. Como essa atualidade vai ao ar na sexta-feira, a projeção que eu vi é de 59% para o Macron, para dar no domingo, e 41% para Le Pen. Se você está me vendo depois, você já pode ali comentar e dizer, oh, deu tanto, né? Foi assim, foi assado. Vai lá e comenta, tá bom? Bem, coloquei aqui também uma tendência, pessoal, que seria essa saída da França da zona do euro, vamos dizer assim, do mercado comum europeu, né, da comunidade europeia. Porque o que acontece? A proposta da Le Pen é que a França siga o modelo, os passos, o caminho do que nós temos hoje se consolidando como Brexit, ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia. Foi votada e aprovada em consulta popular no ano passado e neste ano a Theresa May, que é a primeira-ministra britânica, está conduzindo essa saída do Reino Unido da União Europeia. Então a puxada aqui de ideias para o lado da saída é justamente da Marine Le Pen, né? Então ela propõe esse Frexit, seria assim, né? Essa saída da França da zona do euro. Bem, 2 características importantíssimas, gente, para definir a ideologia que perpassa os discursos e as propostas dos 2 candidatos de segundo turno. Veja só, eu dizia que o Macron é um azarão, gente, porque ele é um ex-banqueiro, tem 39 anos apenas, ele propõe um corte de regulamentação estatal ao mesmo tempo que ele propõe não desamparar a população. Então, quer dizer, mais ou menos como se nós víssemos assim, um cara que propõe as liberdades individuais, o empreendedorismo, mas sem desamparar a população. Diz, puxa, será que dá certo isso, prof? São sistemáticas, são propostas, é preciso ver acontecer, né, pessoal? Então, por isso que ele é um centrista. E ele é um cara que confia ou que é pró-Europa, né? Ele é pró-comunidade europeia. Ele deixa, assim, a França na comunidade europeia na proposta da eleição dele, né? Bem, a Le Pen, gente, é eurocética, né? Ela mesma se define assim, quer dizer, ela não acredita nessa conglomeração dos países, na força que tem a zona do euro e tiraria a França disso se eleita fosse e
faria um corte de imigração, gente, bastante radical. Um corte de atendimento, quem sabe uma deportação, inclusive em massa, de pessoas que moram na França hoje. Por isso que eu disse, inclusive os discursos dela e da Frente Nacional são bastante, assim, xenofóbicos, por vezes muito agressivos nesse sentido. E eu dizia ainda que o Macron é uma espécie de azarão, gente, porque nós temos sim, inclusive na América Latina, no Brasil, exemplos de ex-ministros que se elegeram presidente, né? Olha só, para citar só alguns, tá? O FHC era ministro do Itamar Franco. Veio a questão toda da transformação da nossa moeda em real, né? Ele alavancou aí a imagem e se tornou presidente. A Dilma Rousseff era ministra do Lula, se tornou presidente. O Juan Manuel Santos, que é hoje presidente da Colômbia, era ministro da Defesa do Uribe, né, do Álvaro Uribe, antecedente a ele. Então, quer dizer, existem outros exemplos. Mas olha o que acontece, o Macron foi sim ministro do Hollande, no entanto, ele rompeu com o partido e com o Hollande há mais de 2 anos para se lançar por outro partido, por outra legenda, por outro caminho, em outro tipo de proposta. Então veja, é capaz que aconteça aí então um azarão justamente em duplicidade, né? O azarão porque ele era um candidato considerado desses que corre por fora, tá? E porque ele não vem apadrinhado pela máquina estatal, ele vem, na verdade, rompido com a máquina estatal. Então vejam que coisas nós vamos tendo aí. Falando em discurso, pessoal, bom, quais as análises que a gente tem por aí, né? Primeiro, que há uma guinada de direita no mundo todo, representada principalmente pela eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Depois, que a quantidade expressiva de votos destinados a Marine Le Pen diz isso na França também. Embora ela possa não ser eleita, a quantidade de votos, de reserva de votos, vamos dizer assim, é uma quantidade que mostra quanto da população apoia o discurso, as iniciativas desse partido personificados por ela, né? Agora vejam que interessante, vai para o segundo turno, muda um pouco o discurso, suaviza. É mais ou menos como o Trump fez quando se elegeu, gente. Ele suavizou um pouco o discurso, depois ele dá uma mordida e uma soprada, né? Ela suavizou, pessoal, porque ela disse assim, olha, que ela ia promover aí uma remontada e que ela é uma candidata de todos os franceses. Logo depois de ganhar o primeiro turno, ela disse isso, que ela é uma candidata de todos os franceses, tentando tirar esse carimbo de discurso xenofóbico, né? Ou de discurso que não englobaria quem é descendente de imigrantes, etc. Bom, da onde vem essa palavrinha aqui? Porque que é legal a gente entender também, gente. Ó, a França é por si só, ou os franceses têm essas características, inclusive, uma língua, né? É um país com uma língua que admite pouca entrada de estrangeirismos. Eles preferem traduzir a maioria das palavras, mesmo palavras correntes da internet, coisa assim, né? Eles preferem traduzir. E olha só, ela fez uso, gente, de um neologismo, ou seja, de uma palavra inventada ad hoc para isto, né? Que é um neologismo do catalão. Foi usado na semana em que o Barcelona, depois de ter perdido na casa do Paris Saint-Germain de 4-0, acabou fazendo 5-1 e passou no jogo seguinte, tá? Então, quer dizer, isso é uma reviravolta, né? É de fato assim dizer, nossa, é algo que ninguém esperava. E ela vem embarcada nessa vibe, vamos dizer assim, dizendo que vai fazer uma remontada, ou seja, vai promover essa reviravolta no domingo 7 de maio, contra o Macron, né? Outra coisa interessante que ela disse no último debate, gente, quarta-feira, 3 de maio, no último debate contra o Macron, ela disse assim, ó, para ele, a França será governada por uma mulher, ou eu ou a Merkel. Olha só, por que ou eu ou a Merkel, gente? Porque assim, a Merkel veio abertamente, quando saiu o resultado para ir ao segundo turno nas eleições francesas, pedir votos para o Macron, dizer que ela apoia o Macron e que a União Europeia apoia o Macron, né? Por conseguinte. Então, é meio que uma provocação da Le Pen, assim, dizendo, olha, ou é a Merkel que vai governar este país e não você que está sendo eleito,
ou sou eu que vou ser, ou que pretendo ser eleita, né? Então vejam a provocação em que instância se dá, né? Outra coisa importante, gente, que se viu muito aí, é um conjunto de acusações em lugar de propostas, tá? E principalmente no último debate, assim, quando a gente pensa, às vezes diz, nossa, tem baixaria em alguns debates, lá também teve muita baixaria. No sentido de propostas falsas, né? Ou notícias falsas. A Le Pen amparou quase todo o seu discurso em fake news. Veja lá uma outra atualidade que a gente fez sobre isso, né? E justificando ou dizendo que o Macron faria uma continuidade do governo desastroso do Hollande. E veja, há uma série de questões aí, inclusive de empatia, né, dos conjuntos de votantes para um ou outro presidente. Qual é a minha sugestão a você? Pegando esse gancho, esse cenário todo internacional, pessoal, eu diria a você, olha, escreve um texto aí, uma proposta de redação, pensando num cenário conservador ou progressista. O que você sugere para o Brasil? Conservador ou progressista? O que você sugere para o Brasil? É uma maneira de exercitar, gente, também cidadania e não só o texto. Tranquilos? Então, ó, vai lá, escuta o Belchior, pergunta se as coisas acontecem como aconteciam para os nossos pais, né? Eu vou privar você da minha cantoria, só dizer para você escutar a música, tá bom? Um beijo a todos, gente, boa semana, nos vemos na semana que vem, ó. Continua conversando conosco, tá bom? É sempre um prazer ver o seu comentário, o seu pedido de atualidade e atender aqui, tá bom? Tchau, tchau, fiquem bem, até semana que vem.